E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, se não estiver, fiquem bem. Para este exercício Enem 2015, aliás, estamos usando como referência a prova amarela. E este exercício vai nos trazer aí um fragmento de um texto, muito provavelmente de um artigo, falando um pouquinho aí sobre a origem de paisagens tropicais e subtropicais. Aliás, o texto fala o seguinte, né, que os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material, ou seja, aí esta expressão é importante para nós, deslocamento de material, solo e rocha, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, da declividade da vertente, ou seja, né, a relação entre o topo e a base, né, em função da inclinação, do regime das chuvas, ou seja, quanto chove durante o ano, né, se chove muito, chove pouco, enfim, considerando as médias, os índices pluviométricos, da perda de vegetação e da atividade antrópica, ou seja, das atividades humanas. Ou seja, esses fatores podem influenciar decisivamente aí nos movimentos de massa, né? Que não tem nada a ver com massa de farinha de trigo, de mandioca, de milho, enfim, né? Movimentos de massa porque a gente está falando de deslocamento de material, tá? E ele fala o seguinte, em relação ao processo descrito, ou seja, o movimento de massa, sua ocorrência é minimizada em locais onde há, e aí, obviamente que a gente tem que lembrar do seguinte, como estamos falando principalmente do Brasil, a área onde você tem uma elevada pluviosidade e a gente sabe que a chuva, a água, ela é um grande agente de transformação do relevo através do intemperismo químico. Então, obviamente, em áreas onde você não tem uma quantidade muito grande de água ou onde você consegue minimizar os efeitos da ação da água, é claro que isso vai contribuir bastante para minimizar processos como movimentos de massa e outros processos erosivos que podem, por exemplo, fomentar a formação de áreas de risco, né? Então é claro que se você tem, por exemplo, uma drenagem eficiente, ou seja, se eu consigo fazer a minha água escoar de uma forma que eu não prejudique as condições naturais do solo, da vegetação, enfim, você vai conseguir, obviamente, fazer com que você reduza o risco de, por exemplo, movimentos de massa e outros processos erosivos, né? Então aí, é claro que para fazer isso, para você fazer com que a drenagem seja eficiente, existem várias técnicas, né? Por exemplo, na agricultura ou em algumas áreas você vai fazer a construção de curvas de nível. Você pode, por exemplo, também criar obras de contenção, né, para que você evite isso, mas de uma certa forma, uma das grandes preocupações, especialmente aqui no Brasil, é com a drenagem, né? É com a quantidade de chuvas que às vezes pode incidir em algumas áreas, especialmente quando a gente está falando de declividades, né, muito acentuadas, vertentes com declividades muito acentuadas, que podem, obviamente, aí, se você, por exemplo, for desmatar, construir um bairro clandestino, né, no caso, entre outras coisas, isso pode, obviamente, alterar bastante a condição dos solos. Então aí, a alternativa B de Bosque aí para o exercício Enem 25, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí em mais esta oportunidade, espero vê-los nas próximas. Até mais!